Coisa linda, coisa maravilhosa. A gente tem incentivado a família a louvar ao Senhor. Obrigado aí, família Carlinhos, Flavinha, Clarinha, Alvinho. Deus seja louvado pela vida de vocês. Não vejo a hora de vocês estarem aqui, culto presencial, todo mundo louvando e adorando ao Senhor juntos, em nome de Jesus. Eu queria parabenizar o culto de ontem, no estacionamento. Que iniciativa maravilhosa do Projeto Fantástico. Que coisa legal poder rever pessoas que a gente não via já há algum tempo, poder estar perto ali. Conheci o Tiago, filho do Jovino e da Meire, que coisa linda. Foi bom demais poder rever alguns e conhecer outros, né, como o Tiago. Foi muito bom. Deus seja louvado. Nós temos nos preocupado aí, Deus sabe o quanto esta igreja tem investido na área infantil, no Projeto Fantástico. Não é de hoje que essa igreja tem um olhar carinhoso para esse ministério, e Deus tem colocado de uma forma muito intensa, permita-me compartilhar com vocês isso no meu coração, como pastor dessa igreja, de intensificar cada vez mais o olhar para o Projeto Fantástico, olhar para as nossas crianças, queridos. Projeto Fantástico porque é um ministério da nossa igreja, mas a gente precisa, de uma forma geral, ter um olhar carinhoso, atencioso, com uma ênfase maior nas nossas crianças. E é sobre isso que Deus colocou no meu coração para falar com você, pai, mãe, adulto, os líderes dessa igreja, sobre isso nesta manhã. Um olhar mais, com mais carinho para os nossos filhos. Agora que nós podemos ficar em casa, alguns podem ficar mais com seus filhos em casa, vamos olhar para as nossas crianças. Queridos, há um projeto no inferno monstruoso, especificamente para a vida das crianças, pode ter certeza. A ideologia de gênero que estão aí, querendo botar na cabeça dos nossos... Eu poderia citar tantas coisas, esses desenhos infantis demoníacos que estão passando na televisão, esses games com excesso de violência, que hoje é uma coqueluche, hoje é uma epidemia na internet, na vida dos nossos filhos, tanta coisa, arsenal do inferno poderoso para as crianças. Então, nós queremos, em nome de Jesus, pensar com mais carinho, com mais oração, com mais dedicação e empenho, e dinheiro, investimento nas nossas crianças. A construção desse galpão ali atrás, o anexo, já foi um avanço maravilhoso para o Projeto Fantástico, ali, dar uma estrutura para as crianças ali na hora do lanche. Colocamos som lá atrás, você vai ver quando você voltar aqui. Estamos botando toda uma aparelhagem de imagens, o som já está, agora vamos chegar a um telão desse aqui, vamos botar lá atrás também, para as crianças poderem ter o culto delas lá com som, com imagem. Então, estamos investindo lá nas nossas crianças. Eu queria te desafiar a orar e a buscar e ter mais atenção, mais ainda do que você já tem pela área infantil da nossa igreja. Por isso, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 13, vamos fazer uma reflexão aqui, em cima dos nossos filhos, um olhar diferenciado para os nossos filhos, mais acentuado nos nossos filhos, nas nossas crianças, queridos. Eu queria, em nome de Jesus, que você colocasse isso com todo o seu coração, com toda a sua força, nessa manhã, ao refletir comigo nesse texto aqui de Juízes, capítulo 13, é a história da família de Sansão. Você achou aí na sua Bíblia? Juízes capítulo 13 é o 7º livro da Bíblia. Diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora é estéril e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida
forte, nem coma coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre a cabeça não passará navalha, porquanto é um menino, e será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssimo. E não lhe perguntei de onde era, e nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que este homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. E apressou-se, pois, a mulher, e correu e noticiou ao seu marido, e disse: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vinha não comerás, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e preparamos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei o teu pão, e se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o seu nome, para que, quando se cumprir a palavra, te honremos? E o anjo lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. Só até aí, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, nos dê a compreensão desse texto, Pai. Pedimos, carecemos, necessitamos da tua orientação por meio do teu Espírito, que foi o autor desta palavra. Precisamos, ó Deus, da tua orientação em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós sabemos muito a respeito de Sansão, já estudamos a vida dele, sabemos que ele foi um grande juiz de Israel. Israel estava há 40 anos sob a opressão dos filisteus, então Deus levanta esse juiz poderoso e forte, chamado Sansão. E aqui, esse texto que nós acabamos de ler, conta a história da vinda de Sansão, de como a sua mãe ficou grávida. Não sei se você já parou para pensar nesse texto, mas é um texto maravilhoso, querido. Aqui tem informações tremendas de como nós podemos construir, de como nós podemos educar, de como nós podemos criar filhos fortes. Sansão foi um filho forte. A sua força física, hoje a força física ela não é tão
necessária, vamos dizer assim, como era no tempos antigos. Nós tivemos algumas eras na história da humanidade. Houve uma era que precisava de força, o homem precisava de ser forte para lutar contra os seus inimigos. Depois veio a pólvora, e aí a coisa mudou um pouco, né? Não precisava de tanta força, né? O material bélico acabou vencendo as guerras, e hoje já ultrapassou essa era do poder bélico. Hoje a tecnologia tem mandado muito mais, e a gestão, do que a pólvora. Mas o que eu gostaria de destacar aqui como força, não uma força física simplesmente, uma força, quem sabe, intelectual, quem sabe um filho inteligente, sábio, ou mais sábio, quem sabe um filho forte emocionalmente. Ter filhos fortes é o que eu queria pensar com você nesta manhã. Ter filhos e crianças fortes, que aguentam e que vão aguentar lá na frente o rojão, que vão lá na frente ser homens e mulheres que vão dirigir empresas, que vão coordenar igrejas, que vão ser missionários, que serão grandes pais e mães no futuro. Como ter esses filhos fortes? Eu queria pensar com vocês aqui rapidamente alguns aspectos. Nós criamos filhos mais fortes quando nós entendemos que os nossos filhos, eles são presentes de Deus. Versículo 3, aparece um anjo do Senhor à mulher e disse: eis que agora é estéril e nunca se tem concebido, porém conceberás e terás um filho. O anjo aparece àquela mulher que, estranhamente, o texto aqui nem diz o nome, mas era uma mulher que, pelo menos numa leitura bem rápida e superficial, era uma mulher que parece que tinha mais intimidade com Deus do que Manoá. O Manoá ora e logo imediatamente para que Deus envia o anjo, o homem de volta, e o anjo volta e fala de novo com a mulher, não fala com ele. Parece que era uma mulher que tinha uma espiritualidade avançada, um pouquinho melhor do que o pai, parece, né? Mãe, você que está cabeçando a sua casa aí, o maridão lá, quem sabe, diz o texto aqui que ele até ora, logo, imediatamente ele ora, mas quando o anjo volta, a mulher está no campo e ele está, não sei se é em casa, diz o texto que ele se levanta para ir lá. Então, algumas coisas que... composições diferentes de família, onde a mulher encabeça como uma líder espiritual de orientação de Deus. Parece que é isso aqui. Hoje, no dia do homem batista, né, falar isso aqui, mas é o teu texto, o anjo aparece 2 vezes para a mulher e diz para ela que ela vai conceber um filho. Ela era estéril. A Bíblia fala muito sobre a esterilidade de mulheres. Por exemplo, as matriarcas, todas elas foram estéreis. Sara, Rebeca, Raquel, Lia ficou em algum momento estéril, Ana foi estéril, Mical foi estéril porque ela, né, vacilou ali, condenou Davi, né, e acabou ficando estéril. Nós temos Isabel, falamos sobre a esterilidade de Isabel aqui há pouco tempo. Nós vimos algumas mulheres estéreis na Bíblia, e esse texto vai dizer mais essa mulher aqui, que não tem nome, que era estéril, mas tinha intimidade com Deus, e ela percebe, esse anjo de Deus fala com ela, que ela iria conceber e ia ter um filho. Manoá, quando sabe disso por meio da sua esposa, ora logo imediatamente, pede para que Deus revele, ele mostre algumas coisas e ora de forma intensiva, isso é lindo, imediatamente pelo seu filho. Mas o que a gente pode perceber aqui, do versículo 3 ao versículo 8, essa preocupação dos pais, ou do pai especificamente, saber se aquilo realmente vinha de Deus. Saber, ter essa convicção, ter essa certeza de que o filho em que nós estamos gerando e criando são filhos que vêm de Deus. Foi um anjo que apareceu e falou para a mulher, e depois, posteriormente, para Manoá, para os dois, para ambos, Deus dando àquele casal estéril um filho. Igreja,
os nossos filhos são presentes de Deus. As nossas crianças, as crianças da nossa igreja, são um presente de Deus. A gente precisa ter essa confiança. Não é um jargão evangélico, não é um jargão popular, sei lá o que for, religioso. É algo que é certo. A Bíblia vai dizer em Salmo 127, verso 3, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Salmo 128, verso 3 e 4 diz, a tua mulher será como videira frutífica aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa, querido. Os filhos são presentes, então a gente precisa cuidar dos nossos filhos com mais carinho, mais atenção. Eu sei que às vezes nós temos tanta coisa para fazer, tanto boleto para pagar, tanta atividade, tanto trabalho, mas a gente precisa olhar para cada criança dessa igreja, para cada criança que você encontra nas ruas, com esse olhar de que uma criança é um presente de Deus para nós. Porque a hora que Deus parar de trazer esses presentes, querido, acabou a humanidade. A hora que nós pararmos de ter filhos, acabou, na próxima geração não existirá mais. Então Deus, a cada criança que nasce, é um presente de Deus, falando assim, eu ainda acredito no homem, eu ainda acredito em vocês, olha, eu ainda vou dar a vocês mais vidas, mais posteridades. Presente, olhar para os nossos filhos, para as nossas crianças, como presente de Deus, ter essa convicção. Eu já contei aqui na igreja, infelizmente, nós vivemos, isso é muito cultural, queridos, e hoje com a questão dos preservativos, está sendo tão disseminado no nosso tempo, o controle populacional, o controle das famílias, hoje a gente tem tido um pensamento diferente em relação aos filhos. Algumas pessoas até falam assim, não, Deus me livre de ter filho. Talvez você já ouviu isso, né? Eu já ouvi de uma pessoa, claro que não tem o nosso mesmo pensamento cristão, bíblico. Ela disse assim para mim, Lúcio, filho é uma bola de ferro amarrada no pé. Eu falei, está amarrado. Filho é presente do Senhor. Então, tem ainda uma ideia na nossa geração da redução familiar. Você sabe disso. Hoje, 2 filhos, quando tem 3. Eu, quando a Aline for grávida da minha terceira filha, o mundo quase caiu. Você está louco? 3 filhos. Minha avó teve 15. Eu falei com a minha esposa, vamos fazer mais aí, mas ela não quis não. Filhos são presentes, queridos. Crianças são presentes, nós precisamos abraçar, amar essas crianças, investir na vida dessas crianças. Foi isso que Manoá ficou preocupado. Eu quero saber se isso é presente mesmo de Deus. Quem falou isso aí? Tu até agora é estéril, como é que é isso? Não, eu preciso saber disso. Então ele ora intensamente para saber se isso era realmente de Deus. E Deus mostrou para ele, mostrando a preocupação que Deus tem para nos mostrar o que Ele tem para a gente. E o que Ele tem para a gente são os nossos filhos, esses presentes maravilhosos. Ame teu filho, abrace teu filho. Já abraçou teu filho hoje? Vai lá, ele está dormindo, vai lá, acorde ele, dá um abraço nele, chama ele para cultuar com a gente. Ame, faça uma comida diferente hoje para ele, dê um presente para ele, sei lá, faça alguma coisa diferente para os seus filhos, querido. Em nome de Jesus, ame seus filhos. Eu sei que tem gente que chega até ao ponto de dizer assim, eu não gosto de criança. E aí, é verdade, cara. Tem gente que não gosta de criança. Uma loucura. Se parar de ter criança no mundo, acabou, meu. E quando você estiver velho, sabe quem vai cuidar de você? Não sei. Vamos lá. O versículo, e aí continua para criarmos filhos fortes. Primeira coisa, tenha na mentalidade que seus filhos são preciosos, são de Deus, é um presente que Deus te deu. Segunda coisa, versículo 8, aqui que eu queria que você botasse seu coração com todas as suas forças. Versículo 8, Manoá, de imediato, quando a esposa fala para ele, ele fica ali meio atordoado, assim, eu preciso saber disso. O anjo apareceu para você, que homem foi esse? Que história foi essa? Eu preciso saber disso. E então ele ora imediatamente, diz, meu Senhor, rogo-te que este homem de Deus que enviaste, ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino. Queridos, que oração que todo pai, toda mãe deve fazer. Imediatamente eu sabia que sua esposa está grávida, se possível isso antes. Deus me ensina a criar meus filhos.
Nós achamos que eles vão, alguns acham, não sei, que vão, sei lá, vão ser criados no roupe ali, aí menino, chuta essa bola, vai lá, essa boneca aí, vai brincar no quarto, hoje não, toma esse tablet aí, vai para lá e fica com o celular lá. Deus me ensine como eu vou educar meus filhos, não é governo, não é escola que vai educar seus filhos, querido, é a orientação de Deus para a vida educacional dos seus filhos, em nome de Jesus. Não deixe homem, não deixe cultura, não deixe ideologias educar os seus filhos. Nós estamos permitindo que instituições eduquem nossos filhos. Olha, e eu vou mais, entenda isso em nome de Jesus, não é nem para a igreja educar o seu filho, isso não é papel da igreja. Tem pai que deixa filho aqui, vai para a feira, cuida do meu filho aí, porque eu vou fazer compra, é o único tempo que não é isso. Quem deve educar o seu filho é você, cara, pela orientação de Deus. É claro que a igreja, nós temos esse papel, não estamos eximindo esse papel, estamos falando isso aqui desde o início, que a igreja vai fortalecer isso, a igreja vai buscar cada vez mais, se empenhar em educar os seus filhos, e buscar dar o melhor para nossas crianças aqui na igreja, mas os pais precisam ter essa preocupação que o Manoel faz aqui, essa oração de como nós podemos educar, de como nós podemos instruir os nossos filhos. Crianças, igreja, às vezes nós criamos os nossos filhos, e na maioria das vezes, sobre uma orientação governamental, sobre uma educação, uma orientação pedagógica do sistema educacional do governo. Às vezes nós educamos nossos filhos sob uma orientação do currículo da escola bíblica dominical, e vamos terceirizando isso tudo. Peça a Deus como você deve educar seus filhos. Busque a presença de Deus imediatamente, como educar seus filhos. Eu quero aprofundar esse texto aqui e te dizer, pai, mãe, os filhos, eles são diferentes. Você que tem mais de um filho, não pense em educar os seus filhos de forma igualitária. Cada filho tem uma personalidade, cada filho tem uma personalidade e um caráter. Cada filho, ele tem uma forma de agir, tem um temperamento, cada filho. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria para educar filhos de forma diferente. Entenda bem essa forma diferente. Deus sabe qual é a necessidade de cada filho que você tem. Às vezes tem gente que tem, eu só tenho meninas, 3 filhas, mas tem gente que tem um menino, uma menina, uma com 3 anos, outra com 10, com 15, e quer educar da mesma forma. Cada uma vive um tempo, cada uma tem uma orientação, cada uma está vivendo sob uma influência. Não dá para tentar você fazer um pacote, criar filhos de pacote. Cada filho age de uma forma, cada filho responde de uma forma. Tem um que é mais agitado, tem um que é mais quieto, tem um que é mais falante, tem um que ri mais, tem um que brinca mais. Cada um tem uma personalidade, e quem sabe disso é o autor da criação da vida. É Deus que sabe a personalidade dos seus filhos, e Ele que vai te orientar da forma que você deve lidar com cada um dos seus filhos. Amém, Deus. Tenha isso na sua mente. Não fique jogando um peso de um filho para o outro. Não fique cobrando a responsabilidade, a forma de agir e de responder dos filhos de igual forma. Não faça isso. Não faça isso. Eu não estou falando aqui para você ter 2 pesos, 2 medidas, não é? Peça a Deus direcionamento, peça a Deus orientação, busque como manuar, olha o que ele diz aqui, aparece outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino. Em nome de Jesus, igreja. Às vezes, nós estamos buscando orientação ou orientações em modelos sociais para criar os nossos filhos. Cada filho tem uma forma de reagir, de agir e responder. Cada filho. Tenha sensibilidade espiritual para você saber que tem um filho que adora ser abraçado, que gosta de ser beijado.
E esse filho que talvez lá na frente, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, ele não quer mais ser abraçado e beijado. Ele entrou na fase da adolescência e acha que isso é pagar mico. Respeite, tenha sabedoria para agir com seus filhos de acordo com o que Deus vai orientar a você a lidar com cada filho, em nome de Jesus. Isso requer oração, queridos. Isso requer busca e intimidade com Deus. Isso requer sacrifício. Isso requer você buscar em Deus o manual do fabricante. Filhos não vêm com manual. Filhos não vêm com receita de bolo. Não adianta porque sua mãe te criava assim, o seu avô criava a sua mãe. Não adianta nada disso. Você sabe disso. Tente buscar em Deus a orientação. Eu quero encerrar aqui. Manoá, versículo 12. Versículo 12. Manoá está preocupado com esse menino que vai nascer, com essa criança. Como vamos criar filhos mais fortes? Vamos criar filhos mais fortes? Manoá pergunta, mas qual será o modo de viver e o serviço desse menino? O que esse menino vai ser quando crescer? Qual é o futuro dessa criança? Qual é a vocação que ela tem? Você sabe, pai, o que seu filho vai ser? Peça a Deus a orientação, de maneira que você possa educá-lo dentro desses princípios. Sansão foi um nazireu. Sansão, ele tinha a orientação específica de não poder cortar o seu cabelo, e o nazireu, ele tinha suas especificidades. E Manoá e sua mãe busca essas orientações de Deus e faz isso para que Sansão se transforme lá na frente aquilo que Deus queria que ele fosse. O que o seu filho vai ser? É Deus que faz, é Deus que comanda, é Deus que dá a orientação, é Deus que dá o dom, é Deus que dá a vocação. Busque em Deus. Às vezes a gente quer botar o nosso filho para ser aquilo que a gente acha que a gente deve ser. Ah, meu filho, ele vai ser desse tipo de profissão. Será? Deixa eu te dar aqui já estamos encerrando, uma orientação técnica de um psicólogo que aplica testes vocacionais. Igreja, é comum aparecermos no nosso consultório filhos já direcionados para determinado tipo de profissão que ele não tem habilidade nenhuma para aquilo. E olha, em nome de Jesus, isso não vai acontecer com o seu filho. Não vai, em nome de Jesus, porque você vai buscar a orientação de Deus para o que ele vai ser. Filhos que vão sendo orientados pela cultura, pelo status, pelo dinheiro, pelo salário, ou pela cabeça do pai, a ser o que eles querem que o pai seja. E chega lá na frente, se transforma em algo que vai viver 30 anos por conta de um salário. Ah, pastor, mas é o salário. É o salário? Ah, tá. Se você acha que o fruto daquilo que nós vamos fazer e executar por 30 anos é o nosso pagamento, meu querido, eu tenho pena dos seus filhos. De achar que a recompensa do seu trabalho é só o dinheiro que ele vai receber. É o status de ele ser aquilo que a sociedade acha que é bonito. Quantos profissionais bem-sucedidos, tá certo? Sucedidos. Está soando estranho aqui no meu ouvido. Estão cometendo loucuras, vivendo deprimidos, porque ganham altos salários, estão no topo da carreira, mas estão insatisfeitos porque eles não foram criados para aquilo. Deus tinha outra ideia para eles. Talvez eu esteja falando com você, que sabe disso, e que empenhou 10, 15, 20, 30 anos numa profissão que não é a sua vocação. Mês de junho é o mês da vocação. Busque em Deus, muito mais do que um teste vocacional de um psicólogo, pode fazer isso. Os testes são excelentes, vão indicar, vão te ajudar demais, né, dando um norte na vida dos seus filhos. Se eles estiverem ali, em média ali de 12 a 18 anos, 14, 15 a 18 anos, até 20 anos, faça esse teste vocacional nos seus filhos, procure um psicólogo, faça isso, ajuda demais. Mas, sobretudo, busque como Manoá fez. Deus, qual vai ser o modo de viver desse menino e como ele vai servir ao Senhor.
E a hora que Deus mostrar, meu querido, não tente mudar isso. Não tente fazer com que seu filho seja aquilo que você quer que você seja. Porque você corre o risco de, no final, quando ele pegar o diploma dele lá no dia da formatura, como eu já vi histórias do filho falar assim: toma aqui, pai, esse diploma é seu, não é meu. Agora eu vou fazer o que eu quero. Agora eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Agora eu vou buscar a orientação de Deus para a minha vida. Em nome de Jesus, querem criar filhos fortes. Compreenda que filhos são presente de Deus. Querem criar filhos fortes. Busque a presença de Deus com toda a sua intensidade, imediatamente, para que Ele mostre como você deve orientar esses seus filhos, como você deve educar os seus filhos. Querem criar filhos fortes? Busque a Deus, para que eles sigam o chamado que Deus tem para a vida dele. Pode ser um professor, pode ser um mestre de obra, pode ser um motorista de ônibus, pode ser um médico, um dentista, um pastor, um advogado, seja lá a profissão que Deus direcionar, mas que seja a direção de Deus, que seja o direcionamento de Deus na vida dessas crianças. Sansão buscou essa direção. Sansão, muito mais do que ser um homem forte fisicamente, ele buscou cumprir o papel dele. Teve lá os seus erros, teve as suas quedas, mas através da sua força, você conhece perfeitamente o texto, ele libertou, começou a libertação de Israel dos filisteus através da sua vida, dando a sua vida, entregando a sua vida por meio do seu chamado, um juiz de Israel. Pais, em nome de Jesus, eu queria convidar a você a fechar os seus olhos agora. Vamos orar ao Senhor. Vamos buscar a direção de Deus. Vamos pedir que Deus aumente o nosso amor pelos nossos filhos, o entendimento de que eles são joias, que eles são heranças, que nós precisamos olhar para eles com intensidade, com carinho, com cuidado, com amor, com oração, para que Deus nos oriente. Pai, em nome de Jesus, faça isso, ó Deus. Não permita, ó Deus, que nós venhamos estragar os nossos filhos, ou por negligência, ou com o excesso de cuidado, ó Pai. Cuidado nosso, ó Pai, mimando os nossos filhos, dando coisas que eles não precisam, ó Pai, desejando coisas para eles que eles não podem ter e que não é da Tua vontade. Deus, coloque o Seu desejo, os seus sonhos, a vocação dos nossos filhos, ó Pai, no nosso coração, para que a gente possa educá-los da maneira que o Senhor quer, Pai. Abençoe, ó Deus, as crianças dessa igreja, abençoe a direção que cuida e que educa as crianças dessa igreja, ó Deus. Abençoe, ó Deus, os pais dessa igreja. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.